Eu vou falar sobre as minhas razões e as razões de Deus. As minhas razões e as razões de Deus. O livro de razões, de opiniões, é o livro de Jó. De Jó é o livro das razões, o livro das opiniões. Nós temos lá os 3 amigos de Jó, que apresentou as suas teses, as suas conclusões pessoais, com base nas suas sabedorias humanas, nas suas tradições e nas suas opiniões pessoais. Eles contextualizaram a realidade de Jó, baseado nesses conhecimentos naturais que eles possuíam. Eram homens sábios, eram príncipes como Jó, era príncipe. Então, eram pessoas que tinham conceito de sabedoria, de ciência, das tradições, da cultura, e eles formavam suas razões baseado nisso tudo. Tinha sabedoria, tinha palavras bonitas, frases bem feitas, ideias bem formadas, e com base nisso eles queriam convencer Jó, queria explicar a Jó a razão de Deus, e queria explicar para Jó a razão de Deus. Então, as razões dos 3 amigos de Jó, eles com a sua cultura, com o seu saber, com as suas tradições, queriam explicar para Jó as razões de Deus ter permitido ele passar por que estava passando. Mas no capítulo 32 até o 37, 5 capítulos, nós temos, além dos 3 amigos, tem o jovem Eliú, o mais novo dos amigos de Jó. E esse amigo de Jó, o mais novo, ele entrou na conversa e disse assim: então, esses três vão parar de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também indignou contra os 3 amigos, pois não encontrava meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinha condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque era mais velho do que eles. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou. Aí, esse jovem começa, portanto, a apresentar as suas razões. Ele apresenta a razão nos capítulos 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Então, 5 capítulos contém aí as razões de Eliú para Jó e para os seus 3 amigos. Então, esse Eliú, bem claramente, ele expressa assim: o mais jovem, ele pensava que era o mais inteligente, o mais preparado. Ele pensava assim, ele acreditava que a razão estava com ele. Ele acreditava que ele é que tinha razão. E no versículo, ele fala assim: ouça-me e direi o que penso acerca disso. Vou dar a minha opinião. Vou mostrar para vocês qual é o meu conceito do que está acontecendo. Aí ele questiona Jó. É interessante quando ele questiona Jó, fala: Jó, você disse que Deus é obrigado a te dar satisfação do que você faz? Aí repreende Jó: Deus não é obrigado, Jó, a dar satisfação a ninguém do que ele faz. Ele é soberano. Ele contesta Jó nesse sentido. Aí ele contesta Jó: você disse, Jó, que não vale a pena tentar agradar a Deus. Aí ele contesta essas palavras ditas por Jó. Então, o livro de Jó, especialmente nesses capítulos finais aqui, é um apelo às razões humanas. É um apelo às razões humanas. Eu faço a seguinte conclusão, porque todos nós aqui, nós temos a vaidade. Nós temos aí o orgulho de falar assim: a minha opinião, no meu conceito, na minha ideia, as minhas razões. Todos nós temos esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, essa prepotência de querer falar isso, né? Então, uma observação quanto
as minhas razões. Primeira coisa, enquanto você tiver razão, não conseguirá ouvir e nem ver o Senhor verdadeiramente. Enquanto você tiver razão e tiver opinião própria, você não vai conseguir entender, compreender, ver e ouvir verdadeiramente. Segunda coisa, enquanto as suas razões prevalecerem, o Senhor não vai mudar nada na sua vida. Enquanto as suas razões prevalecer, você não vai conseguir mudar nada na sua vida. Terceiro, diante de Deus, suas razões não valem nada. Diante de Deus, suas razões não valem nada. Quarto, o Senhor Deus não quer saber as suas razões. O que Ele quer saber é se Ele é a razão da sua vida. Tá? O Senhor Deus não interessa e não quer saber e nem procura saber qual é as suas razões. O que Ele quer saber é se você faz dele a razão de viver. Se Deus é a sua razão, é isso que interessa a Deus. Portanto, as razões de Jó e do Eliú, o que é a razão, né? Razão é a capacidade que a gente tem de resolver alguma coisa através do raciocínio da inteligência, tá? Razão é isso. É quando você usa a sua capacidade de raciocinar para compreender, para julgar e para criar, através do seu raciocínio, uma ideia ou um conceito para te induzir ou deduzir alguma coisa. Isso que é razão. Então, razão é o produto do seu raciocínio, da sua inteligência, da sua capacidade, né? Então, as minhas razões formam as minhas opiniões sobre os fatos que me faz pensar, raciocinar e concluir. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Suas opiniões, elas podem te ajudar, mas também podem te atrapalhar. As suas opiniões, ela pode te fortalecer, mas também pode te enfraquecer, tá? Ela pode te fortalecer, mas também pode estragar totalmente. No livro de Números, capítulo 13 de Números, nós encontramos quando Moisés escolhe os 12 espias para ir até a terra de Canaã e observar a terra. E Moisés chamou aqueles 12 homens, de acordo com a vontade de Deus, e disse para eles o seguinte: olha, disse assim, escolheram os homens, Moisés enviou para observar Canaã, e disse: suba pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, e se o povo que vive nela, aí tem as questões, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou se são muitos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em terra em que habitam, e se a cidade em que vivem são cidades sem muros ou com muros. Aí, se o solo é fértil ou se o solo é pobre, se existe ali floresta ou se não existe floresta. Sejam corajosos, tragam algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Este foi assim o questionário. Essa foi a obrigação que aqueles homens deviam trazer ao espiar a terra. Ocorre o seguinte, que aqueles 12 foram espiar a terra. Veja bem, eles retornaram com a seguinte conclusão. Eles falaram assim: olha, e deram a seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, não? Cacho de uva, pesadíssimo, farturento, né? Aí fala: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendente de Enaque,
os amalequitas vivem em Negueve, os hititas e jebuseus tal. Aí fala, vive perto do mar. E disse assim, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O que é o problema aqui desses homens? Eles foram cumprir uma missão para Deus, foram cumprir uma determinação que Deus fez através de Moisés para eles. E o relatório que eles deviam trazer era o seguinte, olha, qual o relatório? A terra é boa ou ruim? É boa. Até o solo é fértil ou não? A cidade é murada ou não? Aí, ao invés de trazer esse relatório, eles colocaram a opinião deles, colocaram a razão deles, colocaram a conclusão deles, né? E essa conclusão que eles colocaram, essa opinião que eles deram, foi o fracasso deles, foi a derrota deles, foi o problema maior do povo de Israel, foi a opinião, o relatório negativo, as razões daqueles 10 homens que viram coisas que não era preciso falar, era preciso só observar. Irmão, preste bem atenção, preste bem atenção. O maior fracasso espiritual seu e meu, sabe, às vezes não é o problema do pecado, porque você conseguiu viver num nível espiritual em que você não comete pecados ou desatinos comuns aos homens pecadores. Mas o problema de muitas pessoas, que é fracasso delas, é suas opiniões, é suas razões, sabe? Você põe razão sua onde Deus colocou somente e definiu totalmente o que era para ser entendido e observado. Você coloca ponto e vírgula, coloca interrogação, ou coloca uma vírgula onde Deus colocou ponto final. Não ponha interrogação onde Deus pôs ponto final. Então o problema da opinião, da razão, foi o problema que trouxe fracasso e derrotas para aqueles homens e para a geração, né, daquela época. Aí, meus irmãos, a opinião desses homens ali, como também dos 3 amigos de Jó e de Eliú, foi baseada na sabedoria humana, né, no estudo da ciência, das tradições, das opiniões, né? Agora, preste bem atenção, sua razão, suas opiniões, sua ciência, sua cultura, seu saber, sua tradição, não explica Deus. Se Deus fosse explicado por ciência, os cientistas da terra seriam os melhores pastores da terra, né? Se Deus fosse explicado pela cultura, os homens detentores do saber seriam os melhores teólogos da terra. Deus não se explica pela ciência, Deus não se explica pela tradição, Deus não se explica pela cultura, e muito menos se explica pela opinião ou razão de qualquer tipo ou qualquer pessoa que seja, tá? Não se explica. Nada disso explica Deus. Deus não pode ser conhecido pela sabedoria humana, pela ciência, pela opinião ou pela tradição dos homens. Os homens podem formar conceitos, ideias, opiniões, teses e teorias acerca de Deus, mas revelar Deus na sua essência, só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer, e isso através do seu Espírito. Só Ele pode fazer. Os homens podem poetizar Deus, podem expressar palavras bonitas, frases lindas, frases harmoniosas. No entanto, todo esse tipo de conhecimento sempre será um conhecimento frágil, longe da verdade, né? E descontextualizado
daquilo que de fato Deus é. O conhecimento de Deus verdadeiro, Jesus é quem revela. Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me conhece a mim, conhece o Pai. Eu revelo quem é Deus para vocês, né? Então, quando a pessoa fala de Deus, mas não conecta Jesus Cristo como aquele que revelou a Deus, este conhecimento que ele está falando de Deus é um conhecimento fora do padrão, fora da legalidade, fora da verdade. Minhas conclusões estão nas minhas opiniões, opinião própria, opinião forte, né? Tem pessoa que é assim, pessoa que, mesmo crente, ele tem aquela, eu penso assim, eu entendo assim, e tem que ser assim. Isso é atraso, isso é ignorância, isso é estupidez, tá? É a mesma coisa de você. Aí você quer tornar sua razões de opinião o seu direito, seu direito. Irmãos, todas as vezes que eu quero invocar direito para mim, eu perco a razão, tá? Eu perco a razão. Então eu tenho que invocar justiça de Deus para mim, e não as minhas razões. Agora veja bem, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, porque o justo viverá pela fé, e não pelo seu direito, e não pelo seu direito, e não pelas suas opiniões, e não pela sua opinião. Agora, eu quero observar que vocês aqui uma espiritualidade baseada na razão, cria-se a chamada religião do racionalismo, tá? E está na moda a religião a espiritualidade do racionalismo. Ou seja, é aquela pessoa que ele acha que tem direito de explicar Deus, compreender Deus, falar de Deus com base na sua ciência, na sua cultura, nas suas razões. Então, a religião racionalista não sustenta, não atende à necessidade básica da alma, não traz conforto, mas traz confusão, não traz paz, mas traz conflito interno, não traz certeza, mas traz dúvida, não traz esperança, mas traz desconfiança e tira confiança em Deus. Então, agora as razões de Jó, preste bem atenção, as razões de Jó foram a principal causa dos seus sofrimentos. Se você observar que Deus está falando aqui no livro de Jó, para explicar para Jó que as suas razões, as suas teses, os seus conceitos foram os motivos dos seus sofrimentos, foram os motivos do atraso da solução dos seus problemas. O atraso da solução dos seus problemas foi exatamente as suas razões. Foram as razões de Jó fazer contestações, fazer justificação, fazer questionamento, fazer murmuração contra Deus. E isso foi o seu maior problema. Às vezes, o seu maior problema não é o problema de você ser crente, crer em Deus. O seu maior problema é quando você vai falar com Deus, você apresenta as suas razões, você apresenta a sua opinião, né? Aí, nós temos aí as razões de Eliú. O texto dele, as palavras dele são palavras bonitas, palavras bem formadas, inteligentíssimas, né? De quem parece que estava estudioso, é um homem detentor de cultura e de saber mesmo. Mas só o seguinte, é bonita as frases, as ideias são lindas e até certas, mas você sabe que você lê as ideias dele, são na verdade
palavras que não traz certeza para a fé. Sabe? São palavras que fica sem sentido, ou fica meio vazia quando você lê. Qual é o sentido dessa frase? Na verdade, as palavras de Eliú, eles eram puro delírio da mente humana. Não passava, não aproveitava nada para Jó as palavras daquele rapaz. Não passava de opinião humana, de razões pessoais. É interessante porque hoje, irmãos, hoje é o seguinte: a gente escuta tanto caboclo infernal, imprestável, dando opinião, fazendo as suas razões através da internet, aí dos pode-estar da vida, né? E os crentes ficam admirando a opinião de pessoas que não conhecem Deus. Essa semana, ou esse mês passado, esse mês, está nas jornais aí as falcatruas, né? Daquele milionário chamado Jeffrey Epstein, né? Epstein. 30 milhões de acusação, só da elite, na nata da elite do mundo, que forma a opinião da gente. Pessoas que formam opinião, que as suas razões passam a ser razão da gente. A gente lê as razões dele, passa, aqui que está certo. Mas na verdade, esses homens que faziam parte do clube dessa personagem, desse perverso homem, eram pessoas mundanas, prostitutos, pessoas perdidas, perversas, pervertidas. E mesmo assim, a gente quer achar que as razões dele têm razão. A razão humana não vale nada, irmão. Certo? O problema é que o Eliú, na sua epístola, ele advogou as razões dele, que são procedentes, inteligentes, sábias, mas não aproveita nada. Você sabe aqueles escritos de Deus, bonito, Deus é extensão, Deus é horizonte indefinido, Deus, e começa a falar, você pensa que, aí você chega no final, você não aproveita nada, não tem sentido nenhum, é delírio de alguém. A gente precisa, irmão, ouvir a opinião de Deus, através da sua palavra. A gente precisa ouvir as razões de Deus sobre os porquê da nossa vida, do nosso sofrimento, da nossa luta, da nossa dificuldade, das nossas adversidades. Eu não quero saber a opinião dos meus parentes, por que eu estou passando isso ou passando aquilo. Eu não quero a opinião dos meus amigos, por que não, eu quero a opinião de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim em toda e qualquer situação. Olha bem, as razões humanas não resolvem o que é essencial para a vida, não responde e nem atende o anseio da alma, não tira a culpa do pecado e nem traz esperança e nem solução espiritual. Não traz. Olha, nas razões do mundo, as razões do homem querer defender Deus, não é? Ou querer condenar Deus, ou querer colocar Deus, ou pôr Deus a pensar, ou você falar que Deus não tinha razão naquilo que Ele fez, é o que mais acontece, não é? Gente, bem claro, Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus não precisa de quem o defenda. Você defende alguém quando alguém tem algum motivo de ser justificado. Como você pode pensar em querer justificar Deus? Como você pode querer defender? Deus não precisa que ninguém o justifique e não defenda. Deus precisa de pessoas que testifiquem que Ele é bom, misericordioso,
Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele traz alegria na alma, soluciona o problema da minha alma e dá solução às minhas carências espirituais. Deus precisa, portanto, que a gente entenda o seguinte: o Senhor fala para Jó, Deus não tem explicação para dar pelo que fez, ou pelo que está fazendo, ou pelo que vai fazer. Tá? A pergunta mais tola que a gente faz para Deus é: por que, Senhor? Por que você fez isso? Pergunta tola. Eu não merecia, Senhor. Eu sou tão bom. Eu sou crente da Assembleia de Deus, da Betesda. Não peça explicação para Deus. Deus não te deve satisfação. Você é que deve satisfação para Ele, porque Ele é Senhor da sua vida. Aleluia. Você nunca chegaria a um príncipe e querer consultar o príncipe, querer justificar a ele alguma coisa, ou querer condená-lo a ele alguma coisa. Não, você nunca faria isso. E quanto mais ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Olha, nós é que temos que dar satisfação para Deus. Por quê? Por que nós devemos dar satisfação para Deus? Por as seguintes razões: porque nós é que temos uma causa a ser resolvida, tá? Nós é que temos uma causa para ser resolvida. Deus não tem nada mais para resolver. Deus não tem nada mais para resolver. Tudo está resolvido na sua presciência e sabedoria. É eu que tenho uma causa que preciso dele como meu advogado para me defender aquilo que é causa impossível de ser vencida. Outra coisa, Deus não precisa que ninguém ensine a Ele ou ajude Ele a trazer alguma solução, seja para a terra, ou seja para a sua família, ou seja para a população, seja para a política, seja para a economia. Não. Tem pessoa que acha que, as pessoas atrevidas que tem, Deus podia trazer uma solução. Não, Deus não vai. As soluções de Deus está tudo tomada. É eu que preciso que Deus solucione os meus problemas. Deus não tem problema a resolver, mas não, irmão. É eu que tenho problema para resolver com Deus. Ou não é? É nós que temos soluções que Deus precisa demandar para a gente. Nós é que precisamos que Deus defenda a nossa causa. Nós que precisamos que Ele seja o nosso advogado. Deus precisa, portanto, de pessoas que testemunhem dEle e que não queira justificar ou defender a Ele. Foi o caso de Eliú, dos 3 amigos e de Jó. Aí, a gente precisa de testemunhas. Deus precisa de testemunha. Para quê? Testemunhas que confirmem o seu poder, a sua grandeza, o seu amor e a sua misericórdia. É disso que Deus precisa. Deus precisa de quem o adore em espírito e em verdade. Deus precisa de quem o sirva de um coração totalmente entregue na sua presença. Deus precisa de quem confia nele, acredita nele, ama ele, serve a ele e permanece nele. Deus precisa de quem testemunhe das suas bênçãos sobre a sua vida. Portanto, a gente precisa interessar nós precisamos interessar por invocar
a nossa defesa, em nossos motivos, nas nossas ações, nas nossas reações. Agora, mais uma vez reafirmando, só que Deus não interessa por suas razões. Só que Deus não interessa por suas razões. Enquanto você tiver as suas razões prevalecer, os seus problemas não terão soluções. Sabe? Você precisa entender uma coisa. Deus quer que Ele seja a razão da sua vida. Deus não precisa da sua razão. Deus não precisa das suas razões para te abençoar. Você não precisa apresentar para Deus as suas razões para Deus te abençoar. Não, você precisa acreditar, confiar, tá? Aceitar. Deus não precisa das razões para te curar, não, meu irmão. Para Ele abrir porta para você, não. Para Ele te salvar, te restaurar. Não precisa. Deus não visita as suas ações para te abençoar, não, querido. Deus não consulta as suas razões para te escolher. Você foi escolhido. Deus não perguntou qual a sua opinião, a sua razão, não. A razão foi dele em te escolher e acabou. Deus não visita as suas razões para te escolher, para te abençoar, para resolver os seus problemas. Agora preste atenção. Jó tinha esse problema. Jó usou as razões para justificar diante de Deus. Aí, queridão, suas razões não te justificam, não. É a mesma coisa de você explicar por que pecou. É a mesma coisa de você explicar por que errou. Ah, Deus, o Senhor me entende porque eu errei. Me entende porque eu pequei. Não, Deus não quer saber o porquê. Deus quer saber se você tem a humildade de arrepender e pedir misericórdia para a sua vida. Agora, quando as minhas razões tornam motivo dos meus fracassos, quando eras mais atrapalha do que ajuda, suas razões podem ser os motivos do seu fracasso. Suas razões vão te destruir. As suas razões te faz ser. Olha, veja bem, toda pessoa egoísta é cheia de razão. Toda pessoa prepotente é cheia de razão. Toda pessoa arrogante é cheia de razão. Toda pessoa dura de coração é cheia de razão. Suas razões não te justificam. Quem te justifica é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que nos justifica. Ele é o nosso justificador e nada mais. As nossas razões estão contaminadas com engano, com influência e fraqueza, de limitações e falta de conhecimento. As suas razões não te dão razão e nem direito de pensar que você está certo e que ninguém pode tirar as minhas razões. Para com isso. Seja humilde. Seja humilde e dependente do Senhor Deus. Pare de olhar no retrovisor das suas razões. Pare de olhar no retrovisor das suas razões, querendo te justificar. Olhe para Cristo, aquele que é o teu justificador. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé, por favor. Conclusão dessa palavra. Quando se trata de razão, aprenda uma coisa: Deus é que tem sempre razão. Repita comigo: Deus é quem tem sempre razão. Que a razão sempre está com Ele e não comigo. E que a razão de Deus está acima das minhas razões.
Deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar essa palavra. Deixa eu falar para você uma coisa para você entender aqui. Estou falando para alguém aqui. Estou falando para alguém aqui. Olha, suas razões, suas opiniões, deixa eu falar bem claro aqui. A sua razão e a sua opinião são produtos da carne. Está ouvindo? São produtos da carne. E a Bíblia diz que da carne aproveita nada. Segunda coisa, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Não queira apresentar as suas razões para explicar o que está se passando, como se que você não merecia isso. Foi que Jó, ele pensava que não merecia o que estava passando, que suas justiças próprias te justificam, que você tem um bom coração, não deseja mal a ninguém, e você não é como os demais. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Eu quero lembrar aqui de um testemunho de um amigo meu. Pastor amigo meu, estava um dia na convenção, brigando lá e apresentando as suas razões, seus direitos, os motivos, as suas opiniões. Aí lá naquele alvoroço, naquele contenda, aquela clima de contestação, levantou-se um homem de Deus e falou: servo eu, escuta a minha palavra, nas suas razões está o seu fracasso. Rapaz, nas suas razões está o seu fracasso. Ele caiu por terra, humilhou perante Deus, e Deus fez o que tinha que fazer, e o nome dele foi glorificado através daquela vida. Então, eu quero encerrar essa noite aqui, observando com vocês essa palavra de Jó, no capítulo 37, versículo 10. 37, versículo 13, aliás. 37, 13. Fala bem assim: Deus traz nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a terra e lhe mostrar o seu amor. Compreenda uma coisa: o controle e o domínio de tudo está com o Senhor Deus. A tempestade, os trovões, os relâmpagos, né? Até no texto aqui, Deus pergunta para Jó: explica para mim como que sustenta as nuvens no ar. Você tem ideia quanto peso tem as nuvens? Tem ideia quantos bilhões de toneladas tem as nuvens? Explica como é sustentada no ar. Irmão, não queira explicar. Admira Deus, glorifique Deus, exalta Deus, porque na sua grandeza e maravilha Ele te escolheu para ser servo dele. E se você foi servo dele, é porque Ele achou motivo de te chamar. Adore a Ele, sirva a Ele, não por suas razões, mas sirva a Ele pela sua grandeza e misericórdia na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai celestial, no teu santo e precioso nome, Jesus Cristo, nós temos razões sobejas para estar humildemente a teus pés, te adorando, te glorificando, te agradecendo, porque o Senhor é melhor do que a vida. O Senhor é a melhor explicação, a razão da vida. No Senhor eu encontro sentido de viver. No Senhor eu encontro razão, ó Pai, de esperar, de confiar, de ter certeza que eu tenho comunhão com o Senhor Deus. Pai da glória, permita que nós tenhamos, Senhor, a verdadeira revelação Tua, mediante o Teu Espírito, no conhecimento pleno de Jesus Cristo, aquele que morreu para nós, para que nós tivéssemos, Senhor, comunhão contigo, Senhor, a alegria contigo, liberdade com o Senhor, ousadia contigo, de entrar em Teu santuário e falar contigo, Senhor, que é o Senhor do céu e da terra, que é grande e maravilhoso em todo o sentido da palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.